Oi, gente, bem-vindos aí à nossa aula de engenharia ambiental. Nessa videoaula de hoje, a gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos. E eu queria começar falando um pouco do equilíbrio global, né, que esses ciclos biogeoquímicos eles trazem para o nosso planeta Terra, né? Existe aí uma grande variedade de matéria orgânica que é produzida na matéria aqui dentro do nosso planeta, que durante a fotossíntese não se acumula, né? Pelo contrário, ela vai ser consumida e degradada aí, e um equilíbrio global do carbono vai ser mantido. Como que esse equilíbrio global do carbono é mantido? Através da ação biológica. Então, a ação biológica ela vai proporcionar o ciclo do carbono, né, entre as formas bióticas e as formas abióticas. Nas formas bióticas seriam, por exemplo, os açúcares, e as formas abióticas seria, por exemplo, aí o CO2, que é a nossa versão inorgânica de carbono. Então, todos os elementos encontrados nos organismos são igualmente ciclados, né? A gente vai ter aí vários ciclos biogeoquímicos, vamos ter o carbono, o nitrogênio, o fósforo e todos os elementos que são encontrados nas células, né, dos organismos em geral, tanto nós quanto os micro-organismos, vão ter seus elementos igualmente ciclados. Então, a gente precisa entender esses ciclos para compreender e prever os ciclos naturais do nosso meio ambiente. E também para entender como a ação do homem, a ação antropológica, vai interferir nesse ciclo natural do meio ambiente do nosso planeta Terra. Então, muitas atividades podem ser aproveitadas aí de forma benéfica, né? Por exemplo, como a remediação de poluentes orgânicos, mas também muitas ações e atividades humanas vão ser maléficas aí para esses ciclos biogeoquímicos. Né? Os aspectos negativos que a gente tem visto muito, né, que causam a maioria dos problemas ambientais globais, um deles sendo a forma de chuva ácida, né, as mudanças climáticas que a gente tem visto, etc. Então, é fundamental que todo estudante de engenharia e todo engenheiro formado tenha conhecimento desses ciclos biogeoquímicos, né? Porque a população humana continua a crescer muito e o impacto ambiental dessas suas atividades ele se torna cada vez mais significativo. Então, vamos começar com o ciclo mais fácil, que é um ciclo que todo mundo vê durante a vida escolar, que é o ciclo da água. Né? Esse aqui é uma ilustração do ciclo natural da água, né? Onde a gente tem a precipitação pela chuva, aqui, onde a água vem, chega à superfície terrestre, né? Infiltra, cai nas nascentes dos rios, vai infiltrar pelo solo, vai ter descarga de aquíferos, armazenamento de água subterrânea e armazenamento de água nos oceanos, né? A partir daí, dessa água que é captada aí pela superfície, que está reservada, né, nas águas dos oceanos, dos rios e lagos, ela vai evaporar com o calor, né? Nessa evaporação, a água fica presa e é condensada aqui em forma das nuvens, né? E vai armazenar água na atmosfera, aqui nas nuvens, que depois vai voltar a precipitar e a gente tem o ciclo natural ambiental da água. Além desse ciclo natural, né, da água, a gente vai ter também um ciclo que é o ciclo antropológico da água, do nosso uso de água. Então, o que vamos ter? Aqui a gente tem um exemplo de captação de água superficial, onde a gente tem um rio, né? A gente viu que a água pode ser armazenada tanto subterrânea quanto superficial, aqui no ciclo natural da água. Então, digamos que a gente tem aqui um rio
e a gente faz a captação da água para o abastecimento humano, para o nosso uso, né, aqui por esse rio. Então a gente vai ter captação de água. Agora, essa água bruta que foi captada vai ter estação de tratamento de água, onde ela vai ser tratada para ser potável para o nosso uso. Ela, depois de tratada, ela vai ser reservada e chegar numa rede de distribuição de água, onde cada um vai receber água na sua casa. Depois de usada essa água em cada uma dessas casas, né, comércios, indústrias, etc., essa água vai ter que voltar para o meio ambiente, né? Então ela também é recolhida por uma rede de esgoto, onde tem um sistema de esgotamento. A gente vai ter o esgoto bruto chegando numa estação de tratamento de esgotos. Esse esgoto, então, tratado num padrão de despejo final para voltar para essa água superficial, né? Então ele é despejado de volta ao rio ou a alguma água subterrânea. Então o ciclo do uso da água fecha, né? O que é muito importante a gente ver, tudo no planeta Terra faz parte de um ciclo, né? Tudo a gente vai ter que pensar nele como nascendo e renascendo, né? Tudo vai ter uma vida, tudo vai ter um ciclo de vida. Então as coisas vão nascer, vão viver, vão morrer e renascer, né? Então a gente fala muito dentro das ciências do meio ambiente em análise de ciclo de vida ou de um conceito que chama de berço a berço, né? Todo processo, todo produto, todo elemento, ele vai de berço a berço, ou seja, ele começa nascendo, vai viver a sua vida e vai chegar ao seu ponto final. Nesse ponto final, ou seria a morte desse elemento, ele vai renascer, né? No caso aqui, a nossa água limpa que veio aqui do rio, né, água bruta, passou por todo esse processo e ela tem que retornar, ela não vai evaporar, né? Então, como a gente falou lá no início do semestre, nas primeiras aulas, tudo é energia e matéria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, tudo vai fazer parte desse ciclo. Então, saindo do ciclo da água e indo para o ciclo do carbono, né? O ciclo do carbono é extremamente falado, né, o tempo todo por causa das mudanças climáticas. Então vamos falar um pouco aqui do carbono. Começando pelos reservatórios de carbono, né? O maior reservatório de carbono do planeta Terra é encontrado na rocha carbonática, que é o famoso calcário, né? Está encontrado aí em sedimentos da Terra. Ele é 10 a quarta vezes maior do que a reserva do carbonato do oceano e 10 a sexta vezes maior do que a reserva de carbono inorgânico, que é o CO2, né? O gás carbônico, que está na nossa atmosfera. O problema é que a gente utiliza para fotossíntese, né? E quando eu falo a gente, é a maioria dos organismos que são fototróficos do planeta Terra, ele utiliza para fotossíntese o CO2, né? Que é o que está na atmosfera, que é o menor dos reservatórios de carbono, que é esse gasoso. Mas ele é o mais ativamente ciclado e o mais sujeito a impactos antrópicos. O que isso quer dizer? A gente tem ali, de todo o reservatório de carbono, o menor é esse que está na atmosfera e o maior é o que está em formato de sedimentos, mas é o que é mais ativamente ciclado, ou seja, no ciclo do carbono, a gente vai tentar dividir ele em dois ciclos, o ciclo longo e o ciclo curto. Então, a gente vai chamar o ciclo curto esse que fica ciclando o CO2 o tempo todo. Então, esse que é o mais ativamente ciclado é que é o mais sujeito a impactos. E o ciclo longo vai ser justamente esse de reserva em sedimentos da Terra.
né? Vamos explicar mais sobre isso. Então, esse ciclo longo, que é de reserva, né, de grandes cadeias de hidrocarbonetos, ou seja, toda a matéria orgânica que fica, né, na superfície da Terra, que pode vir da decomposição de animais, né, de resto de plantas, etc., ela vai descendo ali na sedimentação da Terra. Com milhares e milhares de anos, a cadeia, né, esses carbonos vão se ligando um ao outro em formas de hidrocarbonetos, né? São cadeias aí de CH, 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 um juntinho do outro. E isso, através de milhares de anos, é que vão formar os combustíveis fósseis. Essas ligações de hidrocarbonetos que são bem compridas, né, que demoram muitos anos a ser feita. E por isso que a gente chama isso do ciclo longo do carbono, que é a produção desse combustível fóssil, eles demoram milhares e milhares de anos, né? Então, com a utilização desses combustíveis fósseis, a gente utiliza, né, a reserva do ciclo longo e gasta muito rápido no ciclo curto e fica ciclando, né, ativamente o carbono, utilizando a reserva do ciclo longo e jogando no ciclo curto. E o que acontece? Além da utilização dos combustíveis fósseis emitir muito CO2, que é aquela da atmosfera disponível para fotossíntese, quando chega na hora de sugar esse CO2 que a gente está jogando na atmosfera, quem que faz isso? Né? Quem faz fotossíntese? Quem vai capturar o CO2? Quem faz fotossíntese? E aí, com o desmatamento, a gente está diminuindo os seres vivos que conseguem fazer a captura desse CO2. Então, a gente está usando a reserva do ciclo longo do carbono para jogar CO2 na atmosfera e está reduzindo ainda a forma de captura desse CO2. Então, aí vocês veem como a gente desequilibrou completamente o ciclo do carbono, mexendo tanto no ciclo curto quanto no ciclo longo, né? De forma ineficaz. Então, essas atividades de utilização de combustíveis fósseis e desmatamentos, elas vão afetar o equilíbrio, né, do ciclo do carbono, e isso vai contribuir muito para o aquecimento global e para o efeito estufa, né? Além disso, a gente ainda vai mexer, além da parte atmosférica, a gente ainda vai mexer no reservatório de carbonato do mar. Por quê? O carbonato do mar, ele vai sempre reagir, né? Ele vai agir como um tampão entre os reservatórios atmosféricos e sedimentar. Que o sedimentar está lá no fundo do oceano, o atmosférico está acima do nível da água, né? Quando existe a reação entre o CO2 atmosférico e o CO2 que vai ficar dissolvido na água, a gente vai começar a mexer na concentração de prótons, né, de H+, dentro dessa água. Então, quanto mais CO2 a gente está emitindo, a gente vai fazer com que os oceanos fiquem cada vez mais ácidos, porque a gente vai, usando essa reação aqui entre o carbonato e o CO2, a gente vai produzir cada vez mais prótons dentro do oceano. E assim ocorre a acidificação dos oceanos, né, que falam muito quando se fala em aquecimento global. Então, para quebrar aí direitinho quem faz o que dentro do ciclo do carbono, né, a gente vai começar falando sobre fixação de carbono e fluxo de energia. Então, como todo mundo já sabe também, mas vou fixar mais, a fotossíntese, né, a grande chave
aí da fixação do carbono, que ela vai utilizar a energia solar, que vai ser convertida em energia química. Quem faz isso são os autotróficos. Organismos autotróficos conseguem converter energia solar e transformar essa energia solar em energia química. Nesse processo de conversão de energia, o CO2 que está na atmosfera consegue virar matéria orgânica, né? O CO2 é um carbono inorgânico, porque ele não tem ligações de C com H, né? Não tem ligação de carbono e hidrogênio. Para ser matéria orgânica, tem que ter essas ligações aí de carbono e hidrogênio. Então, ele vai transformar o CO2 em matéria orgânica, né? Que é tudo que as células são feitas de matéria orgânica. A partir daí, enquanto a energia solar é convertida na própria matéria orgânica da planta, ou seja, em folhas, né, em caule, em frutos, etc., em açúcares no geral, né, os organismos fotossintéticos também vão ser chamados de produtores primários, vão incluir plantas, micro-organismos, algas, bactérias e até alguns protozoários, né? A eficiência de captura de luz solar é muito baixa, né, que todos esses organismos fotossintéticos fazem. Ela é menos do que 0,1% da energia solar que atinge a Terra vai ser realmente utilizada. À medida que essa energia vai se movendo pelos níveis da cadeia alimentar, né, 90% ou mais é perdido aí através da respiração, a respiração dos organismos. E apesar disso, né, apesar desse 0,1% aqui da energia solar que bate e entra no planeta Terra, esses seres fotoautotróficos, né, que são os autotróficos que fazem fotossíntese, vão sustentar a maioria dos ecossistemas, né? Eles vão ter aí micro-organismos responsáveis por cerca da metade de toda a produção primária da Terra. Porque só eles vão conseguir transformar CO2 em matéria orgânica, vão utilizar esse carbono inorgânico que está no ar. Nós, seres humanos, não conseguimos fixar carbono, né? Fixação de carbono é justamente isso, pegar o carbono que está na atmosfera, forma de CO2, e transformar ele em matéria orgânica. Então, o CO2 que é fixado aí em compostos orgânicos vai ficar disponível para consumo ou respiração dos seres heterotróficos, né? Por exemplo, nós seres humanos. A gente precisa de açúcar, né? De matéria orgânica para fazer a nossa respiração. Quando a gente faz respiração, a gente utiliza, por exemplo, glicose, né? Oxigênio para respirar e os produtos finais da nossa respiração vão ser CO2, né, que vai ser a nossa expiração, a gente vai expelir CO2 e vai produzir material celular, né, com essa energia garantida aí pela respiração. Acontece que quando a gente fala de ciclo do carbono, a gente falou aí em dois grupos principais, né, que trabalham com o ciclo do carbono, que são os autotróficos, que vão fixar CO2 em matéria orgânica, né, pegando CO2 da atmosfera, transformando em matéria orgânica. Os heterotróficos, que vão consumir essa matéria orgânica e transformar de volta em CO2, jogando na atmosfera. Isso tudo é feito também com o intermédio do oxigênio. Por exemplo, nós seres humanos fazendo respiração utilizando o oxigênio, né? Isso, quando a gente utiliza oxigênio, a gente fala de processos aeróbios. No entanto, o ciclo do carbono vai utilizar tanto processos aeróbios quanto os processos anaeróbios, né? Esses processos anaeróbios são os primeiros, né, os predominantes nos primórdios da Terra. E eles são ainda muito importantes na ciclagem do carbono até hoje. Então aí a gente vai ter na área aeróbia, né, o processo de fotossíntese e o processo de respiração.
onde a gente fica ciclando CO2 e matéria orgânica e CO2. Porém, em condições anaeróbias, né, que predominaram aí nos primeiros bilhões de anos da Terra, antes de existir oxigênio no planeta, em condições anaeróbias, a gente consegue fazer sair da matéria orgânica, e essa matéria orgânica ela é fermentada, né, com fermentadores que vão gerar álcools e ácidos. Desses álcools e ácidos, eles vão demorar vários anos para ser feita o combustível fóssil, como eu falei para vocês. A partir daí, várias cadeias de hidrocarbonetos são ligadas, construindo aí um combustível fóssil. Além disso, além da produção de combustíveis fósseis, de forma anaeróbia, a gente também vai produzir o metano, através da metanogênese. Então, a gente vai sair da matéria orgânica, vai fermentar, vai produzir hidrogênio, vai produzir CO2 e vai produzir também metano, CH4. Isso. O CH4 é o produto final da digestão anaeróbia, né? Quando se passa por todo um processo anaeróbio, sem nenhum oxigênio, a gente consegue produzir, além de CO2, combustíveis fósseis, e a gente consegue produzir também metano. Então, na respiração de carbono, esses componentes, né, que são enterrados aí com sedimentos ao longo do tempo, são, como eu falei para vocês, as reservas de combustíveis fósseis atuais. E o outro composto de carbono produzido sob condições anaeróbias é o metano, que é o produto final aí da digestão anaeróbia. Então aqui o metano, ele faz parte da metanogênese, que é a etapa final da digestão anaeróbia. É um processo todo biológico que ocorre em alguns ambientes, como por exemplo em pântanos, zonas anaeróbias de solos, aterros sanitários, etc. Embora a contribuição do metano seja relativamente pequena para todo o ciclo global do carbono, a emissão desse gás pode causar também muitos problemas ambientais, né? Ele é 25 vezes mais potente como gás de efeito estufa do que o CO2, né? Por ser um gás, ele pode causar explosões, etc. Quem faz a produção do metano, né? São organismos responsáveis pela metanogênese, que é um grupo de arqueias metanogênicas, que são obrigatoriamente anaeróbias, né? Elas não funcionam, elas não conseguem trabalhar ou sobreviver em ambientes que têm oxigênio. A metanogênese autotrófica vai produzir metano a partir de CO2 e hidrogênio, e a heterotrófica vai produzir metano a partir de substratos de matéria orgânica, né? Acetato, metanol, formiato, etc. E esse foi o ciclo do carbono. Até o próximo ciclo, pessoal.